Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos, salve Maria. Uma vez mais estamos juntos para meditar no Evangelho Dominical, neste que é o 12º domingo do Tempo Comum. Voltamos ao Tempo Comum, saímos do Tempo Pascal. Semana passada estivemos com o Domingo da Santíssima Trindade e agora voltamos ao Tempo Comum com São Lucas, o ano de São Lucas, ano C. Estamos no capítulo 9, versículos 18 a 24. E o Evangelho de hoje é muito conhecido, é a profissão de fé de São Pedro, que nos é dada num contexto sem muitos pormenores por São Lucas. Nós sabemos que este acontecimento se deu em Cesareia de Filipe, não é? Ou seja, perto do Monte Hebron, no norte da Terra Santa, já em terras pagãs. E, entretanto, São Lucas não nos dá assim muitos pormenores. Apenas nos diz, no início do capítulo, que os apóstolos foram chamados. Depois dá-nos um pormenor interessante, que é a dúvida de Herodes acerca de quem é Nosso Senhor. Não é? Ele diz, bom, a São João Batista eu mandei-me matar, mas quem é este homem de quem eu ouço dizer estas coisas? Então esta dúvida é interessante para o que hoje será narrado no Evangelho. Depois temos o milagre da multiplicação dos pães e este acontecimento que começa de uma forma muito singela, dizendo que Jesus orava sozinho, estando com ele apenas os discípulos. Ora, este acontecimento dá-se então, como disse, no norte da Terra Santa, ao norte ainda do Mar da Galileia, onde se deu a multiplicação dos pães, nas imediações do Mar da Galileia. E para entendermos bem este Evangelho de hoje, caríssimos irmãos, eu valho-me aqui de um aspecto que nos é dado por São Luís Grignon de Montfort, na sua carta aos amigos da cruz. São Luís diz que existem apenas, isto ele escreve aos seus confrades, ou seja, os amigos da cruz. E ele diz que os católicos têm de ter esta noção bem clara. Só existem diante de Deus dois partidos. Ou o partido de Deus ou o partido do demónio. Ou seja, não há uma terceira hipótese. Isto é mais ou menos como aquela ideia dada por Santo Inácio de Loyola, a imagem das duas bandeiras, a bandeira de Jesus, a bandeira de Satanás. Ora, e ele diz que toda a regra da história, caríssimos irmãos, se move em torno deste aspecto. Ou somos de Deus ou somos do diabo. Entretanto, isto já não narra São Luís Grignon de Montfort, entretanto, existem aqueles católicos que não querem nem ser de Deus inteiramente, nem ser do diabo inteiramente. Então, são aqueles dos quais nós poderíamos dizer que são uma terceira força, ou seja, têm uma terceira posição. Apesar de São Paulo dizer não dá tortércios, não há terceira posição, mas são esses católicos que não assumem inteiramente, ou seja, que opinam acerca de Deus, opinam acerca da religião, mas não assumem inteiramente a posição de Jesus, a posição de Deus. Então, é esta mais ou menos a ideia que está aqui implícita neste Evangelho de hoje. Vejam só. Jesus chamou os discípulos e perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: uns que és João Batista, outros que és Elias, e outros que és um dos antigos profetas que ressuscitou. E disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Então vejam só, caríssimos irmãos. Nosso Senhor então vai ouvir a resposta dos seus discípulos. Porquê que Ele quer ouvir a resposta dos seus discípulos? Precisamente porque Ele quer que a resposta dos seus discípulos não seja a resposta do mundo. Ou seja, o que o mundo diz acerca de Jesus não é aquilo que um discípulo deve dizer acerca de Jesus. O mundo vai ter uma opinião vaga, por vezes até contrária, sobre o que é, quem é Jesus. E então Nosso Senhor, querendo captar, querendo chamar, querendo puxar para cima os seus discípulos, vai fazer a pergunta desta forma, uma forma super didática, de modo que os discípulos tenham de facto uma opinião concreta, firme, não é? Sólida, acerca de Jesus e que não é a opinião do mundo. Ou seja, não é a opinião de Satanás, não é a opinião também vaga, é uma opinião concreta. E isto, caríssimos irmãos, é muitíssimo importante para nós, porque nós vemos, de facto, que muitos são os católicos que assumem esta terceira posição. Não são do demónio, não é? Mas também não são de Deus. Têm uma vida meio à parte da religião, não é? Assumem-se como católicos, porque realmente, de facto, foram batizados.
E, entretanto, a religião para eles é uma coisa completamente alheia. É o que dizia aquele autor, Chesterton. Ele dizia que o que o mundo espera de um católico de hoje, o de hoje aqui já foi há mais de 100 anos, mas enfim, o que o mundo espera de um católico de hoje é que ele respeite todas as religiões, à exceção da sua. Ou seja, o mundo vai sempre olhar para a religião verdadeira, para a religião católica, não é? De uma forma desdenhosa. Essas coisas da fé, esses exageros, esses dogmas, essas coisas antiquadas. Tenha uma ideia livre, tenha a sua própria opinião acerca da religião, tenha a sua opinião acerca de Jesus. Não é? Opine, dê a sua ideia. Então o que é que eles dizem acerca de Jesus? Uns dizem que é João Batista. Isso! É bom opinar, dizer da própria cabeça. Não é? Outros dizem de Jesus. Outros dizem que é Elias. É isso mesmo. Então é uma coisa muito curiosa. Nós podemos ver que aqui há vários aspectos que nós podemos tirar desta terceira força, desta terceira posição. Ou seja, a primeira coisa é que as pessoas que são da terceira posição não são nem de Deus, fazem-se próximas de Deus, mas não são de Deus. Mas também não são do diabo. Tal seria. Cruz credo. Isto é a terceira força. O segundo aspecto da terceira força é que eles não têm ideias claras. Eles opinam. Eu acho que é tal coisa. Eu acho que é tal outra coisa. Se alguém lhe explicar bem, ela de repente já mudou a opinião, como o vento mudou também. Quer dizer, eles não têm ideias concretas, não têm ideias claras, porque realmente eles sabem o que ouvem dizer. Mas depois há um aspecto aqui que é muito curioso. É que se aparecer uma pessoa que tenha ideias sólidas, não é? Que tenha convicções, fanático, exagero, onde já se viu uma coisa dessas, antiquada, retrógrada, constantiniano, etc. Mas se aparecer uma pessoa que seja bem para a frente, não é? Que menospreza os dogmas, que menospreza a moral, que menospreza a liturgia, isso é lá com ele. Ele tem a sua opinião, ele tem a sua forma de ver as coisas. Não é? Então vejam, a gente vê que são 2 pesos e 2 medidas. Não é? Para aqueles que procuram seguir fielmente os mandamentos, a religião, os princípios da lei, um exagero, onde já se viu uma coisa dessas, está preso no tempo, é um retrógrada. Aqueles que desfazem tudo, não é? Aqueles que inventam coisas da própria cabeça, ele tem a sua opinião, enfim, tem a sua liberdade para poder também escolher, para poder fazer as coisas como lhe dá na gana, não é? Então, gente, que há 2 pesos e 2 medidas. Não é? Bom, e depois há ainda um outro aspecto acerca destas pessoas que não gostam nem de estar de um lado, nem de estar do outro, que é precisamente a consequência do que vai acontecer aqui. Se vejam só, quando o apóstolo São Pedro diz: Senhor, sois o Messias de Deus, quando ele diz que Jesus é o que ele é de facto, o que é que vai acontecer? Ou seja, Nosso Senhor exige que os discípulos reconheçam quem ele é, não opinem, não façam como aquilo que é dito pelo mundo, e depois de eles terem de facto afirmado a sua fé verdadeira, a fé autêntica em Nosso Senhor vai anunciar o quê? A cruz. Ou seja, para os verdadeiros discípulos, Nosso Senhor anuncia a cruz. E aqueles que são a terceira força, que não são nem de Deus, nem são do diabo, esses têm um horror à cruz. Esses são aquelas pessoas, caríssimos irmãos, que gostam de fazer crucifixos onde Jesus não está crucificado. Coisa curiosa, não é? Eu acho que, não sei se já viram imagens assim. Às vezes entramos até em certos lugares e vemos um crucifixo onde o crucificado não aparece, não está lá. Foi retirado. Ou então uma espécie de um crucifixo onde Jesus já está a ressuscitar automaticamente. Não há os estigmas da paixão, não há marcas de sangue, não há sofrimento, não há nada. Porquê? Porque a terceira força não gosta de sofrimento. A terceira força tem horror ao sofrimento. Então, caríssimos irmãos, nós temos de ter os olhos muito abertos para esta realidade. Porque quando nós vamos, por exemplo, isto agora para dar casos concretos, vamos à casa de alguém católico que tem uma imagem de Nossa Senhora, tem um crucifixo, muito bem, extraordinário, é assim que deve ser. Mas depois tem Iemanjá, tem uma imagem do Sousa Martins, depois encontramos deuses
hindus, encontramos budas, encontramos... A gente pode perguntar, mas afinal, qual é a sua opinião acerca de Jesus? Quem é Jesus para si? Você pode me dizer? É o Messias de Deus? Eu acho que não. Aliás, aqui já não é opinião, eu tenho certeza que não. Porque uma pessoa que coloca em sua casa um crucifixo, imagem de Nossa Senhora, e depois imagens de ídolos, essa pessoa não pode ter uma ideia real da pessoa de Nosso Senhor, da pessoa divina de Nosso Senhor. Então, caríssimos irmãos, nós temos de fazer-nos esta pergunta, fazer um exame de consciência neste domingo, 12º domingo do tempo comum. Perguntarmos, Senhor, qual é de facto a minha opinião a vosso respeito? Eu de facto, eu sei, eu tenho a compenetração de que sois o Filho de Deus vivo. Eu tenho a compenetração que vós vieste para morrer por mim. Não é? E uma vez que mostraste o caminho, como Nosso Senhor vai dizer aqui, quem quiser salvar a sua vida há de perdê-la. Quem perder a sua vida por minha causa, salvá-la-á. Ou seja, eu tenho de carregar a minha cruz também até ao fim da minha vida. Será que eu tenho essa noção? Se eu tiver essa noção, eu de facto sou discípulo. Eu de facto reconheci, não é, a messianidade de Nosso Senhor, que Ele veio para me salvar. Se eu não entendo que há uma cruz que eu devo carregar todos os dias, eu de facto, por mais que diga que sou um grande católico, que tenho a minha fé, eu não estou a ser discípulo de Nosso Senhor. Não é? Porque a opinião que eu tenho não é a opinião que o Nosso Senhor quer que um discípulo tenha. Ou seja, para o discípulo, Nosso Senhor mostra, muito bem, você entendeu quem eu sou, eu vou-lhe mostrar qual é a sua cruz. Eu vou-lhe mostrar qual é o seu caminho para chegar até à luz, até ao céu. E então, caríssimos irmãos, vamos pedir que Deus Nosso Senhor nos ajude neste domingo a crescer cada vez mais, a aprofundar cada vez mais os mistérios da nossa fé. Quem é Nosso Senhor para mim? É o Filho de Deus vivo? Ou apenas mais um homem como um Gandhi ou um Buda, ou enfim, esses homens que existiram no passado e que hoje em dia, infelizmente, são equiparados, até dentro das casas dos católicos, ao Divino Mestre. Vamos pedir que Deus Nosso Senhor nos dê luz, que Nossa Senhora nos ilumine no fundo do nosso coração e nos faça reconhecer o seu Divino Filho, o nosso Salvador. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.